call is now being recorded. Ok. Noção de direito constitucional e administrativo, revisão. Vamos lá, pessoal. Artigo 1º. Eu acho que pode cair na prova de vocês. Ele vai tratar os fundamentos da República. Quais são os fundamentos da República? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos. Nós não podemos confundir com os objetivos, que está no artigo 3º. Quem são os objetivos da República Federativa do Brasil? Construir, garantir, erradicar, promover. Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir desenvolvimento nacional. Erradicar o quê? Pobreza, marginalização. Reduzir desigualdades sociais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, vamos lá. Os objetivos começam com o verbo, né? Construir, garantir, erradicar e promover. Partindo aqui, coloquei para vocês alguns incisos que podem cair na prova de vocês quando o tema é artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. Coloquei o inciso da manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Pode cair também para vocês o inciso que fala da liberdade de consciência e de crença, onde eu asseguro, o Estado vai assegurar o exercício dos cultos religiosos e a lei, ela protege aqueles locais de culto e as liturgias. Outro inciso que pode cair é em relação à prestação de assistência religiosa. Professor, onde é que eu presto essa assistência religiosa? Tanto nas entidades civis, quanto militares de internação coletiva. Então, é assegurado por lei essa prestação de assistência religiosa. Aí eu te pergunto, quem presta? É o Estado que vai prestar essa assistência religiosa? Será que o Estado pode prestar assistência religiosa nas entidades civis e militares? Ou ele assegura que outras entidades prestem? Pessoal, cuidado. O Estado ele não presta. Porque se ele presta assistência, ele dá a entender que, por exemplo, que ele é católico, que ele é evangélico, que ele tem uma religião. Na verdade, o Estado assegura que seja prestado aquela assistência dentro das entidades civis e militares coletivas. Tá? Então, as entidades é que vão prestar, os órgãos das entidades religiosas é que vão prestar, e não o Estado. Porque o Estado, ele é o quê? Ele é laico. Ele não tem religião definida. Outro que sempre cai é o inciso da casa. A casa é um asilo inviolável. Quais são as hipóteses que nós podemos entrar sem consentimento do morador? Se estiver acontecendo flagrante delito, um desastre estiver acontecendo, prestação de socorro e, durante o dia, cumprimento de mandado judicial. Outro ponto que pode cair para vocês em relação ao direito de reunião. Professor, cuidado com esse direito de reunião. Todo mundo tem direito a se reunir lá numa praça pública, num local onde não atrapalhe, um local aberto ao público, sem armas, logicamente. Agora eu te pergunto, professor, precisa ou não de autorização? Não. Independe de autorização. A Constituição fala que precisa de um prévio aviso, tem que avisar previamente a autoridade. Avisar é diferente de autorizar. Então a Constituição diz que era exigido apenas um prévio aviso e não precisa de autorização. Porém, o STF, numa decisão recente, concluiu que são permitidas as reuniões, as manifestações, olha lá, ó, em locais públicos, independentemente de comunicação oficial prévia à autoridade. Ou seja, para o STF não precisa do prévio aviso. O que vocês vão se atentar à questão? Se ele pedir de acordo com o STF diz que não precisa do prévio aviso. Se ele pedir de acordo com a Constituição, aí você vai continuar dizendo que não precisa de autorização, mas precisa sim de um prévio aviso conforme a Constituição. Se ele perguntar conforme o STF, o entendimento, aí você vai dizer que não precisa do prévio aviso. Continuando. Professor, outra coisa que pode cair sobre as associações. Você pode criar uma associação para fins lícitos, não pode a de caráter paramilitar. Para você criar uma associação, não precisa de autorização do governo.
É independentemente de autorização. Professor, o Estado pode ou não interferir? Bom, o Estado não pode interferir no funcionamento dela. É proibido. E é importante também saber que, assim como eu posso criar uma associação, eu também posso desfazer. Para eu desfazer, eu posso desfazer de duas formas. Ou eu suspendo as suas atividades, ou eu acabo de vez com a associação. Ou seja, você vai dissolver. Dissolver é diferente de suspender. Suspender basta uma decisão judicial que suspende as atividades. Dissolver é acabar. Então, para você acabar uma associação, você tem que dar a oportunidade dela se defender, ou seja, contraditória e ampla defesa. Então, no primeiro caso, que é esse aqui, ó, de dissolver a associação, eu preciso do trânsito em julgado. Ou seja, ter passado todos os trâmites, onde eu dei a oportunidade de defesa para aquela associação. Ela se defendeu, teve o devido processo legal, foi julgado, transitou em julgado, pronto, acaba-se de vez a associação. Se você quer só suspender as atividades, basta uma decisão judicial comum. Continuando, vamos lá. Ninguém poderá ser compelido, eu não sou obrigado a permanecer associado ou me associar. Certo? Não sou obrigado. E é isso. E as entidades associativas, será que elas podem representar os seus filiados lá fora, judicialmente, extrajudicialmente? Sim. Olha lá, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, lógico, quando autorizadas. Aí, aquela associação pode representar os seus filiados, aquelas pessoas que são filiadas, judicialmente e extrajudicialmente. Outro ponto que pode estar caindo são os mandados de criminalização, que são esses três incisos aqui, onde eles vão falar dos crimes que são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Professor, racismo. O racismo, ele é o quê? Inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve o crime e eu não posso pagar para sair, não, porque não cabe fiança. É um crime sujeito à pena de reclusão e não detenção. Vamos lá. Professor, e os 3 T's mais H? Tortura, tráfico e terrorismo. Mais os crimes hediondos. Olha lá. O que é que eles são? Eles são inafiançáveis. E o quê? Não pode nem perdão, não pode graça e nem anistia. Ou seja, são insuscetíveis de perdão. Tá bom? Então, os 3 T's, quem é? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo são inafiançáveis, assim como o racismo também é inafiançável. Só que os 3 T mais H são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Muniz, e aquelas ações de grupos armados, civis, militares, são inafiançáveis e imprescritíveis, assim como o racismo. Então, o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, eles são o quê? Inafiançáveis e imprescritíveis. Continuando. Outra aposta que pode estar caindo são os remédios. Quem são os remédios? Coloquei os 5. Pode cair o habeas corpus, pode cair o mandado de segurança, um individual quanto um coletivo também. Pode cair o mandado de injunção e o habeas data. E, para finalizar, a ação popular. Pode cair? Pode. Vou trabalhar a definição de cada um. O que seria o habeas corpus? É quando envolve liberdade de locomoção. Então, quando o Estado, por ilegalidade ou abuso de poder, vai cercear sua liberdade de locomoção, você foi preso injustamente, bom, entra com habeas corpus. Tá? O mandado de segurança é quando você quer proteger um direito líquido e certo que você tem. Direito líquido e certo. Que não é amparado nem pelo habeas corpus e nem habeas data. Não tem a ver com liberdade de locomoção. Não tem a ver com retificação de documentos pessoais seu. Então, mas é um direito seu. Então, entre com mandado de segurança. Tá aqui, ó. Proteção de direito líquido e certo. Mandado de segurança. E o coletivo? Bom, é para proteger direito líquido e certo também. Porém, o coletivo
Somente alguns, como é que eu posso te dizer? Alguns personagens, eles podem entrar quando é o mandado de segurança coletivo. Quem é? O partido político, que tem representação no Congresso, ou seja, pode ser tanto na Câmara quanto no Senado, basta ter representação. A organização pode entrar, o sindicato? Pode. Entidade de classe, que seja legalmente constituída, uma associação, né? Constituída, e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos seus membros e os associados. Então, o sindicato, a associação, só que quando eu falo de associação, ela tem que estar ao mínimo um ano de funcionamento para que ela possa entrar com mandato de segurança coletivo. Tá bom? Professor, mandado de junção. Mandado de junção é o seguinte, eu tenho uma norma e aí falta a regulamentação daquela norma. Imagina, falta uma regulamentação daquela norma. Se falta a regulamentação da norma, eu entro com mandado de junção. Sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício daqueles direitos e liberdades constitucionais. Que direitos? Aqueles direitos voltados à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Próximo. Habeas data. Pensou em habeas data, pensou em pessoal. Informação pessoal sua. Para que serve habeas data? Serve para assegurar, conhecer informações relativas à sua pessoa. Professor, eu posso entrar com habeas data para pegar informações de uma outra pessoa? Não. Você vai pegar informações relativas à pessoa do impetrante. Quem é o impetrante? A pessoa que está indo atrás dos documentos. Ah, mas foi negado. Entra com habeas data. Mas é qualquer dado? Não. São dados que estejam em bancos de dados do governo, por exemplo. Ou você quer retificar um dado também. Quando você não quer fazer pelo meio sigiloso, né, judicial, você pode utilizar o habeas data para retificação desses dados e você pode utilizar o habeas data para assegurar, para conhecer, tomar conhecimento de informações suas em banco de dados do governo. A que mais cai em prova, ação popular, é o nosso último remédio, quando envolve artigo 5º. Ação popular, palavra-chave, cidadão. Qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. Cidadão é aquele cara que está com capacidade eleitoral ativa em dia. Olá? Capacidade eleitoral ativa em dia. Ou seja, votou. Então pode cobrar do governo. Então, o cidadão, ele pode entrar com ação popular para quê? Quando ele vê que, por exemplo, estão lesando o patrimônio público, estão lesando a moralidade administrativa, estão lesando o meio ambiente, a prefeitura está jogando dejetos no meio ambiente, estão lesando o patrimônio histórico e cultural. Então você pode entrar com ação popular para barrar aquilo dali. Professor, é de graça? Vou. E sim, você é isento de custas judiciais, em regra. Porém, caso seja comprovado má-fé, né, aí você vai lá e pagar as custas judiciais. Porém, a regra é o autor fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo se for comprovado má-fé por parte dele, tá bom? Outro ponto importante é que essas normas que eu falei aqui, elas têm aplicação imediata. Já vi em provas eles cobrarem que a aplicação é o quê? Imediata. Não, é imediatamente pode ser aplicada. Coloquem no chat. O que, é que vocês acham? Esses direitos que eu acabei de falar aqui, ó, todos. Será que é somente esses que estão na Constituição? Será que não existem outros direitos que podem ser considerados também como direitos e garantias fundamentais? Coloquem no chat. Vamos lá. O que, é que vocês acham? Tem mais. Não, não são só esses direitos. Ou seja, eles não excluem outros direitos que estão espalhados pela Constituição. Então a gente diz que essa Constituição, ela é o quê? Exemplificativa. Ou seja, essas normas que estão escritas, elas estão ali como exemplo
Mas não estão todas, elas são exemplificativas, elas estão como exemplo. Entendeu? Elas estão como exemplo. Então, elas não excluem outros direitos que possam vir a ser adotados no nosso ordenamento. Professor, o presidente pode ir lá fora, celebrar um tratado de direitos humanos, aí ele traz para o Brasil. Quando ele traz para o Brasil, ele manda lá para o Congresso. Se o Congresso aprovar em 2 turnos, 3/5 dos votos, aí ó, 2 turnos, 3/5 dos votos, nas 2 casas, aquela norma de direito humano, aquele tratado que ele trouxe, vai ter status de quê? De emenda constitucional. Então é isso que ele fala no parágrafo 3º do artigo 5º. Pessoal, vamos lá. Deu para entender? Artigo 5º são minhas apostas para a prova. Aqui, ó. Coloquei os artigos que eu acho que pode vir de acordo aí com os editais. Perguntinha. Foi rápido e objetivo? Aqui é uma revisão. O que vocês acharam? Sejam sinceros. Pronto. Vamos continuar agora com direitos políticos? Bora, pra gente não atrasar. Pois é, o objetivo é, ó, isso aqui você pode assistir em velocidade 2.0. Isso aqui é ótimo para revisar essa aula. Vamos lá. Outro ponto que pode estar caindo na prova e que é cobrado, sobre o alistamento eleitoral, lá nos direitos políticos. Ele pode cobrar quem é obrigatório o voto e quem é facultativo o voto. Quem é obrigatório? Todo mundo maior de 18 anos. A quem o voto é facultativo? Analfabeto é facultativo. Os maiores de 70 anos é facultativo. E maior de 16 e menor de 18. Ou seja, o cara que tem entre 16 e 18, facultativo. Maior que 70 anos também já é facultativo o voto. Vota se quiser. Agora, maior de 18, não se encaixando nessa exceção aqui, é obrigatório o voto. Analfabeto é facultativo o voto? É facultativo. Então, maior de 70 anos é facultativo e o cara que tem entre 16 e menos que 18 também é facultativo. O parágrafo 7º ele vai falar de uma situação muito importante. Vamos supor que eu sou governador. Que é um cargo do poder executivo. Olha o que o parágrafo 7º diz. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou seja, em todo o território do governador, o cônjuge, parentes consanguíneos até o 2º grau, ou por adoção, de quem? Do presidente, do governador, do prefeito, ou quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se ele já era titular de um mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. O que ele está dizendo? Professor, eu sou mulher do governador. Posso me candidatar a um cargo aqui de eleição dentro do território onde ele é governador? Fica fácil. O cara é governador. O cara vai conseguir eleger a mulher dele por pura influência. Ele não pode. Professor, mas se ela fosse mulher de um senador, aí pode. A lei só proíbe no caso de poder executivo. Entendeu? Que é presidente, governador, prefeito, ou alguém que substituiu o presidente nos últimos 6 meses. Por conta da influência, né? Então pode prejudicar. Lógico que ela seria eleita, né? Se ele botasse ela para ser candidata ali dentro da jurisdição. Porém, vamos supor que ela já era um político aqui e ela se casou com o governador. E aí chegou o momento da reeleição dela. Ela pode? O cara não era governador, ela já era política. Se casaram. Ela vai concorrer à reeleição. Mesmo ela sendo mulher do governador, será que ela pode? Pode, porque ela já era titular do mandato eletivo. Entenderam? Então, isso, pessoal, é só para cargos que são do Poder Executivo. Presidente, governador, prefeito. Eu não estou falando que se ela for mulher de senador ou de deputado, não se aplica essa regra. Aí ela pode se candidatar. Vamos lá. Artigo 15.
Esse aqui é campeão de prova. Cassação de direito político. Existe cassação de direito político ou não? Não, não existe cassação. O que vai existir ou suspende o teu direito ou você perde. Por exemplo, cancelamento da naturalização por ter sentença transitada em julgado. Professor, você perdeu sua naturalização, você não é mais brasileiro. Então aqui é perda dos direitos políticos, hein? Perdeu. Incapacidade civil absoluta, suspende os direitos políticos. Condenação do criminal transitada em julgado, enquanto durar os efeitos. Então, enquanto durar os efeitos, o cara foi condenado pelo crime, transitado em julgado, fica suspenso os seus direitos políticos. Certo? Vamos lá. Professor, lembra daquele caso da... Como é que eu posso dizer o nome? Escusa de consciência. Ah, eu não posso cumprir uma obrigação legal, por lei. Por exemplo, eu não posso me alistar para civil exército porque minha religião não permite. Você pode ter os seus direitos perdidos ou suspensos? Não pode. Você vai fazer uma outra coisa, uma prestação alternativa. Agora, se você recusa cumprir essa prestação alternativa, que é imposta a todos, aí, meu amigo, o entendimento atual é que você vai perder os direitos políticos. Professor, eu fui condenado por improbidade. Perde os direitos ou suspende? Suspende. Suspensão dos direitos políticos. Te pergunto, existe cassação? Não, não existe. Bora lá. Professor, em relação à organização do Estado, o que é que você acha que pode cair? Bom, pessoal, vamos lá. Como é, por exemplo, aqui um concurso da Guarda Municipal, né, de Maracanaú, quando eu falo em organização do Estado, você vai perceber que tem a União, os estados e os municípios, Distrito Federal. Vamos raciocinar um pouquinho. Você está fazendo prova para qual concurso? Coloque aí no chat. Professor, eu vou fazer para a Polícia Penal. Professor, pode ser que nem caia a organização do Estado. Professor, eu vou fazer para a Guarda de Civil de Maracanaú, por exemplo. Qual a probabilidade de cair alguma coisa sobre a organização do Estado? Que envolve a União, o Estado ou o município? Coloca aí. O que vocês acham? Raciocina aí. Vamos supor que tu tá fazendo uma prova de guarda municipal. Aí cobre o assunto organização do Estado. E é muito artigo. Reta final, tu vai focar em quê? Nas competências da União, dos Estados ou dos municípios? Muito fácil o raciocínio. Município, pessoal. Porque a banca ela vai pegar alguma coisa envolvendo o quê? O município, porque a guarda municipal está inclusa dentro do município. Então, você otimiza a sua forma de estudar. Mas tem dois pontos que sempre caem em prova, que é a possibilidade de eu formar um estado e de eu formar um município. Tá aqui. É o parágrafo 3º e 4º. Professor, eu posso juntar dois estados? Eu posso desmembrar um estado e formar dois? Pode. O que você não pode é pegar o estado do Ceará, se juntar com o Rio Grande do Norte e Maranhão, sair da União Federativa e criar um país. Não pode. Isso é secessão. Isso é proibido. Se acontecer isso, ocorre a intervenção federal, né? Então vamos lá. O que é que eu preciso para eu formar um novo estado? Ah, eu quero criar agora o 28º estado do Brasil. Como é que eu faço? Vai perguntar para a população que está lá se eles querem. Por meio de quê? Um plebiscito. Faz um plebiscito, uma votação para saber se o pessoal quer. E, se eles quiserem, logicamente, o Congresso, por meio de uma lei complementar, vai lá e cria o Estado. O município ele é um pouquinho mais detalhado para eu formar. Para eu criar um município, né, fundir, primeiro, eu tenho que pensar em duas coisas. Eu tenho que ter uma lei estadual e tem que ter uma lei complementar federal. Pensa comigo. A lei estadual, ela vai criar
o município. A lei complementar federal, ela vai definir o período de criação. É como se fosse o cronograma. Entendeu? O que eu preciso para criar um município? Um plebiscito também, que é a consulta à população do local. Tem que ter um estudo de viabilidade municipal, tem que ver se tem hospital, algumas coisas, né? Igreja. E é isso. Eu tenho que ter o quê? Plebiscito e eu vou ter que ter um estudo de viabilidade do município. Onde uma lei estadual cria e uma lei complementar federal determina o período. Deu para entender isso aqui? Para eu criar um município e um estado, tem duas coisas em comum. Precisa de plebiscito. A diferença é que no município, eu tenho que ter um estudo de viabilidade municipal. Vamos lá. Dos municípios, ó, artigo 29. Todo município, ele não tem constituição, ele tem o quê? Uma lei orgânica. Essa aprovação dessa lei orgânica, ela é votada em quê? Em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, ou seja, se é em 2 turnos, o período da primeira para a segunda eleição, eu tenho que ter no mínimo uma diferença de 10 dias. No mínimo. E lógico que isso aqui tem que ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, no caso dos vereadores. Beleza? Deu para entender em relação à criação do município? É uma lei orgânica, que é votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, do primeiro turno para o segundo, e tem que ser aprovado por 2/3 dos membros. Tranquilo? Professor, outro ponto que sempre cai, tá? Principalmente banca e decan. Composição das câmaras. Por exemplo, qual é o mínimo de vereadores que eu tenho e o máximo que eu possa ter? Qual o mínimo de vereadores que eu posso ter no município e o máximo de vereadores que eu posso ter? E aí? Coloca aí no chat. Pô, professor, tá bem aqui, eu tô vendo. Mínimo 9 no município que tem até 15 mil habitantes e no máximo 55 naqueles municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Então, o mínimo é 9 e o máximo é 55. Professor, Maracanaú, por exemplo, tem quantos mil habitantes? Em torno de 280 mil por aí, né? Então, está entre 160 mil e 300 mil, ou seja, 21 vereadores. Professor, é gasto despesa com os vereadores? É. Essa despesa não pode ultrapassar quanto? 5% da receita do município. Eita, professor. Quer dizer que tem que ter um total de despesa com a remuneração dos vereadores, elas não podem ultrapassar um montante de quê? 5% da despesa da receita do município. É o que a lei fala. Professor, o vereador está metendo, falando um bocado de coisa feia lá no município dele. Será que ele tem inviolabilidade pelas coisas que ele fala? Tem. Os vereadores, eles têm inviolabilidade pelas opiniões que eles expressam, as suas palavras e os votos no exercício do mandato, viu? No exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, ele é inviolável pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição daquele município. Muniz, o prefeito é julgado aonde? Na justiça? Onde é? O prefeito é julgado perante o TJ do seu estado, né? No caso, o prefeito ali é julgado no Tribunal de Justiça do estado, caso ele seja vá a julgamento. Tranquilo? Outro ponto importante que está no artigo 31, sobre o controle externo. Quando eu fiscalizo o município, a fiscalização quem faz? É a Câmara dos Vereadores, é o poder legislativo do município. Vai fazer isso por meio de controle externo. Professor, será que isso impede do Poder Executivo usar seu controle interno? Não. Existe o controle externo, que é feito pela Câmara Municipal, e o controle interno, que é feito pelo Poder Executivo do município.
Inclusive, existe um princípio, que eu acho que vocês já sabem, como é o nome do princípio que garante que a administração ela pode anular ou revogar os seus atos. Como é o nome desse princípio? Vai, coloca no chat. Qual o princípio que permite à administração revogar ou anular os seus próprios atos sem pedir ao judiciário? Não sabem? Pessoal, existe uma coisa chamada Google. Autotutela. É isso. Então, o controle interno é feito pela própria prefeitura e o controle externo quem faz é a Câmara Municipal através do Poder Legislativo. O controle externo, quando eu falo Câmara Municipal, tem alguém que auxilia ela? Tem os tribunais de conta dos estados e do município. Mas presta atenção. Tribunais de conta dos municípios que existem em TCMs, porque é proibida a criação de tribunal municipal, tá? É proibida a criação de tribunal municipal. Mas existem estados, por exemplo, São Paulo, eu acho que ainda tem. Como já tinha, então mantém. Mas o controle externo ele é feito pela Câmara Municipal mais o Tribunal de Conta do Estado. E no caso, o Tribunal de Conta do município, para aqueles municípios que têm o TCM. Tá bom? Todas as contas do município, elas ficam durante 60 dias, anualmente, para qualquer pessoa ver. 60 dias. Posso criar tribunais municipais? Não. Não existe TCM. É proibida a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de município. Continuando aqui no nosso direito constitucional, antes da gente dar um intervalo de 10 minutos, para a gente depois ir para o direito administrativo, eu trouxe aqui no artigo 37 alguns pontos que podem cair. O artigo 37 da Constituição, ele vai falar da questão do serviço público, da administração pública. Quais são os pontos mais importantes? Os princípios. Quais são os princípios que a administração está sobre a égide? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tanto da administração direta quanto da administração indireta estão sujeitos. Prazo de validade para concurso, até 2 anos. Pode prorrogar? Pode, por igual período, ou seja, o máximo 4 anos. Função de confiança é exclusivo de servidor efetivo. Cargos em comissão pode ser preenchido por qualquer servidor de carreira. Tá? Qualquer servidor de carreira. Condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, o que é que acontece? Esses cargos de função e cargos em comissão, eles são cargos de chefia, assessoramento, direção. Então, as funções de confiança, só quem pode exercer é quem é efetivo. Os cargos em comissão, uma parcela é destinada ali para servidores de carreira, mas pode ser preenchido por qualquer pessoa. Muniz, os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário pode ou não ser superior aos pagos pelo Poder Executivo? Não pode. Professor, mas é mentira. O pessoal do Poder Legislativo e do Poder Judiciário ganha mais do Poder Executivo. Concordo. Porém, a Constituição diz que os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e o do Poder Judiciário não pode ser superior aos pagos pelo Poder Executivo. Muniz, eu sou um servidor, só que eu recebo gratificação. Será que eu vou receber um outro aumento, Muniz? Eu tenho meu subsídio, eu tenho meu valor base aqui, só que eu ganho mais algumas gratificações. Te pergunto, vou receber outro aumento. Esse aumento é em cima do valor total do valor base mais gratificação, ou esse aumento é somente em cima do valor base? Coloque no chat. Vamos lá, pessoal, coloca no chat. Revisão boa. De novo. Já estou ganhando um valor mais uma gratificação que eu tinha ganhado. Vou ganhar outra gratificação, um aumento. Esse aumento, ele é feito em cima do total que tu ganha agora, ou é somente em cima do valor base? Só em cima do valor base. Olha aqui, ó. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados e nem acumulados para conceder outros acréscimos.
Tá bom? Vamos lá. Outro ponto que pode cair é sobre a acumulação de cargos. A Constituição diz que é proibida acumular remuneração de cargos públicos, você não pode acumular. Porém, se há compatibilidade, você tem tempo livre, você pode ser professor, você pode ser um cargo de professor ou com outro cargo técnico ou científico, ou você pode ter dois empregos de saúde, profissional de saúde, tá bom? Muniz, outra coisa. Quem são, quem são ali, quem que forma a administração? Indireta. Quem é? A autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações. Pergunta, vamos lá. Para eu criar uma autarquia somente por lei específica, para eu simplesmente dar surgimento à sociedade de economia mista, empresa pública e fundação, autorizada por lei. Certo? Autorizada por lei. Então tá aqui, ó. Somente por lei específica pode ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de uma empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação. Cabe na lei complementar definir as suas áreas de atuação. Pessoal, deu para entender isso aqui? Os órgãos da administração direta, né, as entidades, sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações. Somente por lei específica eu consigo criar uma autarquia e as outras são por meio de autorização. Vamos lá. 38. Esse 38 ele vai falar em relação ao mandato eletivo. Você é servidor, você se candidatou. Se você se elegeu deputado federal, você se afasta do seu cargo atualmente para poder exercer o mandato de cargo de deputado. Professor, mas só ganhou para prefeito. Bom, eu posso optar. Eu posso optar. Você é afastado do seu cargo, logicamente, que você virou prefeito. Porém, você pode optar pela sua remuneração. A pessoa ganhar 23 mil como prefeito aqui dessa cidade, eu vou ganhar 18. Eu posso ficar com a minha remuneração do trabalho normal? Pode. Você pode optar. Tá bom? Professor, ganhe para vereador. Se você ganhou para vereador, se você tem compatibilidade de horários, você pode acumular? Pode, se houver compatibilidade. Você ganha como vereador e ganha o seu cargo ali que você é concursado. Então é isso. Vamos lá. Professor, me afastei para mandato eletivo. O meu tempo de serviço ele é contado? Contado normalmente para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, que você não está trabalhando no órgão. Professor, posso incorporar vantagens de caráter temporário que são vinculadas ao exercício da minha função para minha aposentadoria? É vedada a incorporação de vantagens em caráter temporário ou vinculada ao exercício de função de confiança. Não pode. Professor, eu sou servidor do regime próprio de previdência, o RPPS. Eu quero te perguntar, no âmbito da União, como é que está a aposentadoria? 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem. No âmbito dos estados, é feito por meio de uma lei, uma Constituição ou a lei orgânica ali do estado. Mas, no âmbito da União, 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem. Lembrando que eu não posso levar aquelas minhas vantagens ali que é proibido, né, a incorporação de vantagens de caráter temporário ao exercício da função de confiança. Eu não posso incorporar essas minhas vantagens no meu salário quando eu sair. Tá bom? É isso que ele fala. Segurança pública, que é o artigo 144, todo mundo sabe daqui. Quem são os órgãos da segurança pública? Segurança é um direito e responsabilidade de todos e um dever do Estado. Quem representa? Quem são os órgãos? Lembrando que aqui é um rol taxativo. Não entra ninguém, a não ser por meio de emenda. PF, PRF,
Polícia Ferroviária Federal, Policial Civil, PM, Bombeiro e as Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais são os órgãos da segurança pública do artigo 144. Continuando aqui, professor, quais são as competências da PF? Tá aqui, ó. PF. Tô vendo muita PF na mídia, professor. Quero saber qual a competência dela. Vai. Oi, pode falar. Eu pensei que o áudio estava desligado do senhor, mas não tá não. Desculpa aí. Tô tomando café, homem. Tomando cafezinho. Tô falando igual um da cobra. Cansa, meu amigo. Mas é isso aí. Vamos lá. Atribuições da PF. Lembrando, é um órgão permanente, organizado e mantido pela União. Apura infrações penais de ordem política e social, em detrimento de quê? Bens, serviços e interesses da União. Lá das autarquias e das empresas públicas. Professor, ele não falou de sociedade e economia mista. Pergunta, será que a Polícia Federal apura infrações penais em âmbitos de sociedade e economia mista? Não. Somente no âmbito de autarquias e empresas públicas. Tá bom? Outras infrações que tenham repercussão entre estados, 3, 4 estados, ou no âmbito internacional, também entra a PF. Quem reprime tráfico de drogas, contrabando e descaminho? PF. Lógico, sem prejuízo da ação da Receita, né? Pode trabalhar em conjunto. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Não esquece que isso aqui sempre cai. E, com exclusividade, é a Polícia Judiciária da União, ou seja, é a Polícia Civil da União. É o pessoal que é responsável por fazer a investigação. Falando de guarda municipal, é obrigatório ou é facultativa a criação de um guarda municipal no município? Coloca para mim. E aí? É obrigatória a criação de um guarda municipal no município, conforme a Constituição? Poderão, né? Os municípios poderão criar suas guardas municipais para proteger o quê? Bens, serviços e instalações do município. Acabou. É isso. Bens, serviços e instalações do município. Então não é obrigatório a criação de uma guarda municipal pelo município. Pessoal, encerramos a nossa revisão de constitucional, certo? Gostaram da aula? Agora a gente vai entrar em direito administrativo. Quantos minutos? Quem está responsável pela gravação pode encerrar, tá? A gravação. Eu vou iniciar uma nova gravação. Quem está responsável por gravar o vídeo aí, acho que é a Jamile. Aí você pode encerrar a gravação agora. Que aí eu vou dar um intervalo de 5 minutos, a gente volta e aí termina direito administrativo. Eu vou fazer essa mega revisão final para o pessoal que vai fazer Maracanaú, essas revisões teóricas, as apostas de todas as matérias, né? As apostas que eu acho importante esse contato com vocês.